Oi, sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso workshop, o Projeto Ideal. Nessas 3 aulas, a gente vai conversar sobre todas as etapas de um projeto, desde a prospecção do cliente ideal, até a apresentação do anteprojeto e o projeto executivo. Eu vou te ensinar a ter lindas imagens renderizadas com praticidade e projetos executivos incríveis, que vão facilitar a execução dos seus projetos. Antes de a gente começar essa aula, eu queria me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Monique Cotrim, eu sou arquiteta. Eu me formei no final de 2016, mas minha experiência profissional não começa aí. No final do segundo ano de faculdade, eu já consegui o meu primeiro estágio e eu trabalhei na área durante todo o curso, na verdade até um pouquinho depois de formada. No final de abril de 2017, eu acabei saindo do escritório e montando o meu próprio negócio. Então eu conheço muito bem a rotina de escritório de arquitetura, tanto escritórios, que estão começando, como escritórios um pouco mais estruturados. A gente sempre precisa fazer tudo com praticidade, porque os prazos são relativamente curtos. E é isso que eu vou te ensinar nessas aulas. Como renderizar imagens incríveis, sem perder horas e horas e horas, e como detalhar os seus projetos, contendo todas as informações que eles precisam para serem executados. Eu sei que muita gente não tem a mesma sorte que eu tive de estagiar durante praticamente todo o curso. Por isso, a primeira aula é sobre as etapas de um projeto. Eu dividi isso em 4 fases. A primeira, a prospecção de um cliente ideal. Geralmente, quando a gente sai da faculdade, a gente não tem muita noção de marketing, a gente não tem muita noção do que a gente pode fazer para atrair o tipo certo de cliente. Então, a gente vai conversar sobre isso. A segunda etapa, que é a etapa do fechamento da proposta. Quando o cliente chega até nós, o que a gente pode fazer para ajudá-lo a fechar realmente o projeto com a gente. A terceira etapa, que é a etapa do anteprojeto, é o primeiro contato que o cliente vai ter com o que você está propondo para ele. E aí, por fim, a última etapa, que é a etapa do projeto executivo, que é quando você vai entregar esse projeto que vai para a obra e vai materializar o sonho do seu cliente. Na primeira etapa, a etapa de prospecção, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é definir o seu nicho de atuação. Eu sei que a gente vem de uma formação extremamente generalista, na faculdade, a gente faz desde uma casa, um apartamento pequeno, até um centro cultural gigante, uma escola gigante, projetos enormes. Então, para nós, definir uma única coisa que a gente vai fazer é extremamente difícil. Inclusive porque decidir fazer uma coisa só é falar muitos outros nãos. Mas isso é uma coisa muito importante. É só a gente pensar em outras carreiras, Quando você, por exemplo, tá com uma dor no pé, você não vai num clínico geral, você vai num ortopedista. Então é isso, a gente precisa se tornar especialista em uma coisa. A arquitetura, ela tem várias áreas, que a gente pode atuar. Você pode ser paisagista, você pode fazer projetos de interiores para crianças, quartos de bebê, você pode fazer projetos para idosos, tem inclusive uma aluna que trabalha com isso. Você pode escolher infinitas áreas, você pode fazer reformas de apartamentos até tantos metros quadrados. Quanto mais específico você for no seu nicho de atuação, mais valorizado você vai ser. E aí você deve estar se perguntando, mas por que mais valorizado é você? Se a gente for parar para pensar, uma pessoa que faz só projetos comerciais, por exemplo, as técnicas que ela vai usar nesses projetos comerciais, o tempo que ela vai se dedicar pesquisando, procurando coisas novas, enfim, se especializando realmente naquilo, é muito maior do que o tempo que uma pessoa que faz projeto comercial, residencial, enfim, e vários outros projetos vai levar. Consequentemente, os projetos dela vão ter uma qualidade maior e a gente está disposto a pagar mais por pessoas que têm mais qualidade. É só você pensar em você como consumidor. Às vezes você prefere pagar um pouquinho mais em uma coisa que você sabe que tem uma qualidade maior do que pagar um pouquinho menos em uma coisa que você sabe que não vai ter tanto assim. Então você precisa pensar nisso. Qual é o nicho de atuação? O que eu gosto de fazer? No que eu sou bom? Que eu poderia passar a minha vida inteira fazendo, estudando, que eu teria prazer nisso. Então pensa. Você não precisa tomar essa decisão agora, mas é muito importante que você foque nisso. E eu tenho até um exemplo real para mostrar para vocês a importância do nicho. Eu acompanho muitas blogueiras, vivo praticamente na internet. E esses dias eu estava vendo um vídeo da Fabiana Justus e eu percebi que ela contratou um escritório de arquitetura para fazer a decoração do apartamento dela e contratou um outro escritório só para fazer o quarto das filhas, que são bebês ainda. E eu vejo que isso realmente é uma tendência, Tem vários escritórios de arquitetura, de design, especialistas em projetos infantis. Então isso é uma prova de que as pessoas realmente estão pensando mais nisso, Estão realmente querendo pessoas especialistas. Então pensa nisso, pensa no que você é bom, pensa qual vai ser o seu nicho de atuação. Sabendo o que você vai fazer, agora a gente vai para a segunda etapa, que é definir o seu cliente ideal. Cada tipo de projeto tem um cliente ideal. Se eu decido que o meu nicho é um nicho de reforma de apartamentos até tantos metros quadrados, eu preciso pensar quem vai me contratar. Quem vai me contratar
é um público diferente do que quem vai contratar uma pessoa, por exemplo, especialista em projetos para idosos. Então, como é o meu público? Como é o seu público, na verdade, né? E você não pode responder essa pergunta de um modo genérico. Vamos tentar realmente especificar. Quantos anos o seu cliente ideal tem? Se você já tem clientes, é mais fácil você dosar, né? Se você ainda não tem clientes, você precisa imaginar. Tá, legal, para fazer esse tipo de projeto, quem vai me contratar? Ah, é uma pessoa de mais ou menos 30, 35 anos. Legal. E essa pessoa, qual o poder aquisitivo dela? Isso vai mudar o tipo de projeto, isso vai mudar o tipo de linguagem. Então você precisa pensar, é uma pessoa de classe média? É uma pessoa de classe média alta? Você precisa pensar tudo isso e anotar. Além disso, você precisa pensar, essa pessoa é uma pessoa mais formal? Eu vou precisar falar com ela de um jeito um pouco mais formal? Ou é uma pessoa despojada, é uma pessoa descontraída, que eu posso falar, brincar, fazer uma piadinha, que tá tudo certo, ela vai gostar? Como é a personalidade dessa pessoa? Aonde essa pessoa mora? Eu sei que hoje em dia a gente pode fazer projetos online para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas a gente precisa pensar nisso. Inclusive, eu tenho um outro exemplo real. Esses dias, uma amiga da minha mãe que tá pensando em construir, ela veio me procurar para fazer o projeto dela. Como eu sigo o conselho que eu tô dando para vocês, hoje em dia eu não faço mais projetos, eu trabalho só com cursos. Mas eu indiquei um outro escritório para ela. Falei, por que você não procura fulano e tal? Que é uma arquiteta muito legal aqui, que eu conheço o trabalho. E ela me falou que não. E eu falei, por quê? Ela falou, ela é muito cara. Falei, nossa, mas você já foi lá, já conversou com ela? Ela, não, eu nem fui, mas é porque ela só faz projeto de rico. Nossa, mas como você sabe disso? Porque eu vejo ela no Instagram. E na verdade não é bem assim, eu conheço o escritório, eu conheço essa arquiteta, eu sei que ela não faz só projetos de rico. Mas ela teve essa impressão olhando o Instagram. Tudo isso pode ser uma coisa boa, se realmente essa arquiteta quer atrair um público com um poder aquisitivo maior. Mas sempre que a gente faz uma escolha, a gente está renunciando outras. Então isso acabou afastando essa amiga da minha mãe, com certeza afastando mais outras pessoas que devem ter olhado e devem ter tido essa primeira impressão. Isso não é uma coisa errada, isso inclusive é uma coisa muito boa, porque ela está atraindo, provavelmente, o público certo. Então, sabendo o nosso nicho de atuação, o que a gente faz, a gente já sabe o nosso público ideal. E agora a gente vai realmente começar a traçar as estratégias para atrair esse público para mais perto da gente. A primeira coisa que a gente precisa pensar é a internet. A internet está aí, realmente todo mundo está na internet, a atenção das pessoas está na internet e a gente pode usar a internet a nosso favor. Dependendo do público, ele vai estar em uma rede social. Ele pode estar no Instagram, ele pode estar no Facebook, ele pode estar no Pinterest, ele pode estar no YouTube, ele pode estar em várias plataformas. Então você precisa pensar, aonde o meu cliente ideal está? Eu sei que a gente vive hoje em dia praticamente uma bolha do Instagram, né? A gente só pensa em Instagram. Mas o Instagram é uma das redes sociais, não é a única rede social. Inclusive, ela é uma rede social um pouco mais elitizada. Se você for parar para pensar, muitos planos dessas operadoras, eles cobrem tanto o uso do Facebook como o uso do WhatsApp. Agora, o uso do Instagram não. Então, muita gente, né, dependendo do poder aquisitivo, não tá no Instagram. Ela ainda tá lá no Facebook, você e eu aí julgando que, nossa, ninguém mais usa Facebook. Geralmente as pessoas com um pouco mais de 40 anos também estão lá, não vou falar que só estão lá, mas às vezes a rede social preferida delas não é o Instagram, não é onde você está colocando a maior atenção. E uma outra dica é pensar no Pinterest como uma fonte de negócios. Eu sei que a gente usa muito para procurar referências, às vezes até faz painéis, mas eu já dei muitos cursos em São Paulo e algumas alunas já me contaram que elas conseguem clientes através do Pinterest. Você pode transformar sua conta lá em comercial e aí colocar os seus dados de contato, abastecer com imagens de referência, claro, mas com imagens de projetos seus e lá na descrição colocar uma forma que a pessoa vai te encontrar, ou no Instagram, né, ou no Facebook, ou pelo próprio WhatsApp, ou site, enfim. Inclusive, eu mesma, depois que essa minha aluna me falou isso, eu comecei a investir um pouco mais no Pinterest. Não vou falar que muito, mas um pouco mais. E surtiu efeito. Eu tenho alunos que chegaram através do Pinterest. Então, é sim uma rede social que a gente pode pensar. O YouTube também é uma rede que está crescendo, é uma rede que tem um alcance orgânico incrível. Para quem não sabe, alcance orgânico é o seguinte: quando a gente posta um vídeo ou uma foto, enfim, depende, né, do que cada rede pede, mas enfim, quando a gente posta alguma coisa, o alcance orgânico é o quanto essa plataforma mostra para as outras pessoas. O alcance orgânico do Instagram é cada vez menor. Então, quando você posta uma foto, não são todos os seus seguidores que vão ver essa foto, porque o alcance orgânico é reduzido. Agora, o YouTube, quando você posta um vídeo, ele entrega para mais pessoas que estão inscritas no seu canal.
Então isso é legal também, só que é o que eu falei lá no começo, a gente precisa pensar aonde o seu cliente ideal tá e como você vai se comunicar com ele. Então vamos imaginar que o seu cliente ideal, ele tá no Facebook e no Instagram. Que tipo de conteúdo você vai postar? Você tem que pensar que esse conteúdo, ele tem que gerar valor para aquela pessoa. Você já sabe o público que você quer atrair. Agora você precisa saber por que essa pessoa vai te contratar e o que de pior pode acontecer se ela não te contratar. Anota bem essas duas coisas. Por quê? É sobre isso que você vai produzir conteúdo nas redes sociais. Por exemplo, você vai postar uma foto de algum projeto seu. Na sua legenda, você não vai colocar projeto, residência, tal, enfim, sei lá, ponto. Ou talvez outro tipo de legenda. Mas o que você vai postar? Mas você vai postar legendas que o seu público ideal vai ler e vai se identificar. Você precisa gerar esse sentimento de identificação para ele pensar, nossa, a hora que eu for contratar uma pessoa, eu quero contratar essa pessoa aqui. Então, voltando ao primeiro exemplo. Se eu defino que o meu público ideal é um casal jovem que está se mudando para o primeiro apartamento, esse apartamento é alugado e eles são de classe média, ou seja, eles não querem gastar tanto assim, eu vou postar uma foto e eu vou escrever na legenda contando a história desse cliente. Ah, o casal de cliente X me procurou porque ele morava em um apartamento alugado, eles moravam em um apartamento alugado. Eles queriam deixar esse lugar com a cara deles. Então, por isso, a gente fez isso e a gente conseguiu tal coisa. Um outro exemplo de legenda é: esse casal me procurou porque eles estavam no meio da obra e eles tiveram um retrabalho tendo que fazer tal coisa, justamente porque eles não tinham um profissional para auxiliá-los. Ou seja, isso é realmente o pior que pode acontecer. Para esse casal que realmente valoriza não gastar mais do que o necessário, está justamente gastando muito mais porque não tinha o auxílio de um profissional. Então você pode pensar nesse tipo de conteúdo. Eu sei que muita gente de vez em quando posta, sei lá, dica de render ou foto de render. Isso será que interessa para a pessoa que você quer atrair? Será que é um conteúdo interessante? E aí você vai me falar, ah, Monique, mas eu não tenho tanto tempo de fazer isso. Você precisa pensar que isso é parte do seu trabalho. Tá todo mundo realmente na internet. Isso vai garantir com que você tenha mais e mais clientes. Então, na sua agenda, quando você estiver se organizando, coloca lá, fazer projeto de fulano, renderizar não sei o que, detalhar não sei o que, fazer stories ou programar as postagens da semana. Então, já coloca isso como uma das tarefas que você precisa fazer. Uma outra dica é, por exemplo, você vai em uma loja escolher revestimentos com seu cliente. Mostra isso, obviamente, nos stories, mas mostra isso em forma de dica. Como você pode combinar, como você fez uma combinação. Quanto mais informação você der, mais as pessoas vão te ver como um especialista naquilo. Não é porque você tá lá ensinando e dando algumas dicas que as pessoas vão pensar, ah, não preciso contratar ele, já sei demais. Não é por isso. E se a pessoa pensar nisso, não tem problema. Ela não é o seu tipo de público. Seu tipo de público tá olhando aquilo e falando, nossa, realmente ela entende do que ela tá falando. Eu vou contratar ela. Pensando em tudo isso e construindo esse conteúdo interessante para o seu público, não importa se tiver 5 pessoas te assistindo, se tiver 5 pessoas realmente interessadas no que você está falando, é muito mais valioso do que se tiver 100 pessoas que não tem potencial para ser o seu cliente. Então, produzindo esse conteúdo com qualidade e constância, porque talvez não seja no primeiro mês que esse cliente ideal chegue, talvez seja no terceiro, no quarto. O importante é que você precisa fazer isso e precisa manter a constância. Muita gente olha meu Instagram e vê lá, 12 mil seguidores, e pensa, nossa, é muito. Assim, enfim, eu não acho muito, mas tem gente que acha. E pensa que isso foi de um dia pra noite. Mas não, eu comecei o Instagram no final de 2017. De 2017 pra cá, eu fiz stories praticamente todos os dias. Eu nunca fiquei uma semana, por exemplo, sem fazer um stories ou sem postar no feed. Então, tudo isso é uma questão de constância. Mantenha a constância, que eu tenho certeza que tudo isso vai te trazer resultados. E agora a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de fechamento da proposta. Essa etapa, ela começa no seu primeiro contato com o cliente. Talvez esse cliente ele já te conheça das redes sociais, mas assim que vocês conversarem pela primeira vez, ele vai ter uma primeira impressão renovada. Um estudo recente da pesquisadora Amy Cuddy revelou que quando a gente tem um primeiro contato com a pessoa, o nosso cérebro ele pensa em 2 questionamentos principais. O primeiro, essa pessoa é confiável? E o segundo, essa pessoa é competente? Então a gente precisa pensar em alguns artifícios que podem nos ajudar a passar essa impressão de sermos competentes
e de sermos confiáveis. A primeira dica que eu tenho sobre esse assunto é pensar na roupa. Sei que isso pode parecer fútil para muitas pessoas, mas escolher uma roupa, isso independente de moda, independente de estilo, independente de valores, mas escolher uma roupa que passe essa impressão de ser confiável e de ser competente. Afinal, essa pessoa ela vai entregar nas suas mãos o sonho dela. Uma coisa que interfere nessa primeira impressão e que muitas vezes a gente não pensa ou não pensa tanto é com relação à escolha da bolsa. Vamos supor que você marque essa primeira reunião na obra com o cliente, até para você entender as necessidades, enfim, tem muita gente que eu sei que prefere. E aí você chega lá com uma bolsa extremamente pequena. Querendo ou não, isso vai dar uma impressão de que você foi lá a passeio, que você não foi trabalhar. Agora vamos supor que ao invés de escolher uma bolsa muito pequena, você escolheu uma bolsa extremamente grande. E a hora que você foi abrir, a pessoa viu que sua bolsa estava uma bagunça. Isso também gera uma impressão. Inclusive, esses dias eu estava procurando uma designer gráfica para, enfim, fazer alguns trabalhos para mim. E eu sigo vários profissionais, até porque é uma coisa que eu sempre contrato. E aí uma dessas designers que eu seguia fez um stories mostrando a rotina dela e ela falou que ela era muito desorganizada, mostrou a mesma bagunça, falou que ela era a pessoa mais desorganizada do mundo. E isso, na hora, eu já pensei, nossa, eu não vou fazer nada com ela. Porque se a pessoa ela não consegue manter a organização, né, do próprio trabalho, como eu vou confiar o meu trabalho com prazos, né, para ela? Será que realmente ela é uma pessoa confiável? Então, automaticamente eu já pensei, nossa, não. E também vai uma dica, né? Às vezes a gente pensa em tudo, pensa na roupa, pensa na bolsa e não pensa na estratégia das redes sociais. Será que o que você está postando está fortalecendo essa imagem que você quer passar, né? Voltando um pouquinho ao segundo tópico. Mas enfim, pensar na escolha da roupa. Tem alguns pequenos detalhes também que podem ajudar. Por exemplo, a gente sabe o poder das cores, né? A gente que estudou arquitetura, com certeza a gente viu isso na faculdade. A gente sabe muito bem disso, né? Que vermelho, por exemplo, é uma cor legal para estabelecimentos relacionados à alimentação. Então a gente sabe o potencial das cores e a gente pode usar isso também ao nosso favor nesse primeiro contato com o cliente, né? É sempre bom você usar elementos vermelhos, né? De repente você pode usar uma camisa, uma blusa, ou você pode usar, sei lá, um acessório vermelho, uma unha vermelha. Uma cor que também pode ser usada é o amarelo, que é uma cor que dá essa ideia, dá essa impressão de confiabilidade. Então você pode pesquisar sobre isso também e usar todos esses elementos a seu favor. Então, pensando em tudo isso, antes mesmo do contato com o cliente, finalmente o cliente chegou no escritório, ou você chegou até o local que vocês combinaram. E o importante nessa hora, mais do que falar do seu trabalho, mais do que falar o quanto você, enfim, vai ajudá-lo e etc., é deixar esse cliente falar. Deixa a pessoa extremamente à vontade, deixa ela falar, puxa realmente todas as informações que você precisa. A pessoa ela precisa confiar em você. Então deixa a pessoa falar. Todo mundo gosta de ser ouvido. Então deixa a pessoa falar, deixa a pessoa à vontade, presta atenção, genuinamente mesmo, não é deixar a pessoa lá falando e, sei lá, mexendo no celular ou ficar pensando na vida. Não, realmente presta atenção e deixa a pessoa à vontade. Você já sabe lá no começo se é uma pessoa que você pode fazer uma brincadeirinha, se é uma pessoa um pouco mais formal, mas deixa a pessoa à vontade, deixa a pessoa falar. Nessa hora é muito mais importante ouvir o que ela tem a dizer do que falar de você mesmo. Quando você escuta todas as indagações, tudo que ela tá falando, você consegue até ser mais assertivo no que você vai falar. E aí sim, você pode começar a falar, né, sobre o seu trabalho. Uma outra coisa importante é que a pessoa, ela não vai te contratar pelo que você faz. Ela vai te contratar pelos benefícios que o seu trabalho vai gerar para ela. Por exemplo, quando eu contrato um programador, ele pode me falar 1 milhão de diferenciais dele que eu não vou entender nada, eu não entendo nada de programação. O que eu quero saber é qual benefício que ele vai me trazer. Será que ele vai gerar o benefício que eu preciso, que de repente é um site rápido, um site bem posicionado no Google? Então é isso que você precisa falar para o seu cliente. O que você vai ajudá-lo e não necessariamente o que você vai fazer e vários diferenciais que ele não vai entender nada. E nessa conversa, a hora que chegar a sua vez de falar, uma coisa que eu recomendo é que você tenha uma apresentação. Uma apresentação pode ser, né, feita no PowerPoint, enfim, contando um pouco do escritório de vocês ou contando um pouco do trabalho de vocês, como o trabalho de vocês vai auxiliar essa pessoa. Eu poderia ficar falando horas sobre isso, mas essa aula é uma aula muito curtinha, a gente fala mais sobre isso no nosso curso. Mas enfim, essa é a hora de você vender o seu peixe. Depois disso, o cliente provavelmente vai embora e você vai enviar ou você vai ter uma outra reunião para apresentar a proposta. Uma dica que eu tenho para vocês nessa proposta é não enviar
um documento normal de Word, é enviar esse documento que você já tem aí em PowerPoint, seguido de tudo aquilo que você conversou com ele, sobre quem é você, sobre como é seu escritório, seu método de trabalho, né, no que você vai auxiliá-lo. Se você puder, inclusive, colocar depoimentos de outros clientes com perfis parecidos para ele se identificar, para ele ver realmente que ele pode confiar em você, né, isso no marketing se chama prova social. Então você envia toda essa estrutura. E aí só acrescenta a aba de valores, que é o quanto você vai cobrar por esse serviço. E uma coisa importante é a gente pensar na diferença entre preço e valor. O preço é realmente a quantidade em reais, em dólares, sei lá, como você vai cobrar o seu projeto. E o valor é o que a pessoa percebe que aquele trabalho vai gerar para ela. Quando uma pessoa acha um determinado serviço ou produto caro, é porque ela está entendendo que o valor daquilo é menor. Por exemplo, se eu vou comprar, sei lá, uma roupa, e essa roupa, ela custa, sei lá, R$1.000. Eu entendo que aquilo é caro porque eu acho que ela não vai me gerar benefícios o suficientes. Eu acho que não vale o preço que ela custa. Então você tem que pensar que o valor do seu serviço ele tem que ser muito maior do que o preço que você está cobrando desse cliente. Uma outra dica é usar a ancoragem de preço. Esses dias eu estava contratando um designer, não aquela que eu falei para vocês, mas um outro profissional. E aí enfim, falei o que eu precisava e ele foi me dar o preço. Eu vou até pegar meu celular para ler a mensagem que ele me passou. Então a mensagem que ele me mandou bom dia, me falou como funcionaria o trabalho, que as opções que ele me enviaria, me falou também os tipos de arquivo e aí ele foi me falar sobre valores. Ele me falou que normalmente ele cobraria um valor, né, para esse serviço, mas como no meu caso, que era um serviço, segundo ele, um pouco mais simples, mas na verdade era o mesmo serviço porque era uma logo, ele me cobraria metade do preço. A hora que eu li isso, eu já pensei, nossa, metade do preço. Então, às vezes, nem é metade do preço, às vezes é realmente o preço que ele cobraria de outras pessoas. Mas essa técnica de ancoragem, de primeiro falar um valor maior, e depois falar que vai fazer, enfim, um valor menor por XYZ, nosso cérebro, ele quer aproveitar oportunidades. Então esse cliente ele vai entender que fazer o projeto com você é, na verdade, uma grande oportunidade. E uma outra dica é acrescentar nessa proposta uma aba com o nome bônus. E aí você coloca algumas coisas que o seu cliente vai ganhar. Todo mundo gosta de ganhar coisas, né? Então você pode colocar, de repente, coisas que até você já faria naturalmente, né? Por exemplo, anteprojetos com alterações ilimitadas. Ou, sei lá, plotagens inclusas, enfim, não sei. Você pode pensar sobre isso e já colocar isso para o seu cliente. Então, isso vai fazer com que ele tenha, de novo, aquela sensação de que ele está fazendo realmente um grande negócio, porque ele está contratando uma profissional competente, capacitada para fazer o projeto dele e ainda está levando algumas mordomias, alguns agrados. Com a proposta aprovada, você provavelmente vai entregar um contrato para o seu cliente. Isso é uma coisa muito importante. Você precisa especificar o que você vai fazer, os prazos que você vai fazer, o que vai depender do cliente. Enfim, você precisa ter tudo isso muito especificado, muito claro no contrato. Então, eu recomendo muito que vocês contratem um advogado, conversem sobre isso para fazer realmente um contrato redondinho que vai te precaver e vai, enfim, assegurar o cliente de que tudo vai correr como previsto. E aí vem a parte do anteprojeto, que é a parte do primeiro contato que o cliente vai ter com o que você está propondo, e depois a parte do projeto executivo, que é realmente o projeto que vai para a obra. E tudo isso a gente vai ver nas outras 2 aulas do workshop. Na segunda aula eu vou te ensinar técnicas para renderizar imagens em alta qualidade, com praticidade, e na última aula eu vou te ensinar como detalhar isso de um jeito prático e eficiente. Então a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Tchau!